Quando eu voltei a desenhar com 28 anos de idade, eu fazia desenhos assim. Mas depois que eu descobri a existência dos 7 fundamentos do desenho, eu comecei a criar assim. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que são os fundamentos do desenho, quais são e por que você deveria praticá-los se você quiser desenhar tudo que você quiser imaginar. Para começar, vamos entender o que são os 7 fundamentos do desenho. Os fundamentos do desenho são um conjunto de conceitos e técnicas que foram inventadas há cerca de 500 anos atrás pelos grandes mestres das artes, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Filipe Brunelleschi, são os caras aí que transformaram o período da arte nesse momento, né, que é o famoso Renascimento, que a gente saiu de uma era muito bizarra da arte, né, muito ruim, e aí a gente teve um salto de qualidade, fazendo artes muito mais realistas. Dá só uma olhada nessa arte pré-Renascimento, olha como é bizarro, né, parece que não faz sentido as coisas, as proporções. Parece que tem alguma coisa de errado nessa arte, né? E tem mesmo, né? E olha só essas artes durante o Renascimento, como elas evoluíram quando eles descobriram e desenvolveram os fundamentos do desenho. E como é que os fundamentos ajudaram a ter esse salto de qualidade na arte? Eles basicamente tentaram entender como a realidade que a gente vive podia ser replicada, né? Simulada no papel com boa qualidade. No papel, na pintura, né? Nos quadros e também na escultura. Então eles foram estudar a realidade. Por exemplo, eles fizeram estudos de anatomia, né? Dissecaram corpos humanos ali, como se fosse um médico mesmo, para entender cada músculo, né? Como que eles funcionam e qual que é a forma, como que eles estão posicionados e como que a gente pode simular isso na arte, seja na escultura ou na pintura. Ou então estudo da luz e sombra, estudo da perspectiva, que são alguns fundamentos aí, né, que ajudam a gente a entender como o nosso mundo real aqui, né, o espaço tridimensional que a gente vive, funciona. Todo bom desenho, aquele que parece que está saltando da página, né, que a gente fala que é realista, independente do estilo, né? Se for cartoon, mangá, ilustração, né? Desde que pareça ali realista, né? Que pareça que realmente faz sentido no nosso mundo, é um desenho que está baseado nos 7 fundamentos do desenho. Esses desenhos são bons porque eles simulam a tridimensionalidade do mundo que a gente vive no papel. Então é basicamente isso que você precisa aprender através dos fundamentos para desenhar bem, entender a terceira dimensão, que é da profundidade. Ela que vai gerar a sensação de volume, de massa, de realismo, né? E é isso que a grande maioria dos desenhistas, aí, 99%, não consegue fazer. Só sabe desenhar bidimensionalmente, em 2 dimensões, em altura e largura. Não consegue gerar esse efeito de profundidade, né? Que parece que está num espaço realmente que nem a gente vive aqui, né? Então, se você não consegue criar nada de imaginação, se você não consegue mudar a pose, né? Fazer uma pose dinâmica, ter liberdade no papel, é porque você não entende a realidade tridimensional. Para ficar mais fácil de você entender isso, dá só uma olhada nesse software tridimensional de modelagem, né? Que é utilizado, por exemplo, em animações ou videogames. Basicamente, ele está simulando o espaço tridimensional. E aí é exatamente o que a gente faz no papel também. A gente vai simular essas 3 dimensões, vai colocar lá um boneco tridimensional no meio da cena, que é o nosso desenho lá, o nosso personagem, e vai manipular isso como a gente desejar. Então, basicamente, o software 3D, na verdade, copiou o que a gente faz no desenho, né? E aí transformou numa ferramenta digital. E quanto mais você entende a tridimensionalidade, mais fácil é manipular esses elementos e criar qualquer coisa que você imaginar. E aí que entra os 7 fundamentos do desenho, né? Cada um deles vai te ajudar a entender justamente um aspecto da realidade. Por exemplo, anatomia, luz e sombra, perspectiva e outros aí que a gente vai ver. Vamos começar falando do fundamento da anatomia, que talvez seja um dos mais conhecidos, né? E dos favoritos aí dos artistas. Nesse fundamento, o objetivo é entender como que funciona o corpo humano, né? Como que é ali a estrutura óssea e os músculos que estão por cima desses ossos, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns estudos meus de anatomia, entendendo o crânio, entendendo a estrutura completa aqui dos músculos, como que eles estão posicionados, quais as relações. Aqui um outro exemplo, né, isolando um músculo, entendendo qual a função, onde ele começa, onde ele termina, qual o nome, qual a relação com outros músculos. Então esse é um estudo de anatomia profundo, né? Não é só desenhar corpos aleatórios aí de personagens que você vê na internet e achar que você está aprendendo alguma coisa, né? Se você não sabe nomear, se você não sabe o que você está vendo ali por baixo da pele, você não entende anatomia. Então, um estudo verdadeiro de anatomia é pensar como se fosse um médico mesmo, como se você fosse estudar por uma prova aí de vestibular. Você tem que entender cada um desses músculos principais e também da estrutura óssea, né? Porque os ossos sustentam os músculos, né? Eles estão posicionados em cima da estrutura óssea. Mas afinal, para que estudar o que está dentro do corpo se a gente não desenha, né? Só desenha da pele para fora? Porque é justamente o que está dentro do corpo, os músculos, que altera a forma como a gente observa a parte externa. Então, se o seu objetivo é criar seus próprios personagens originais, né, criar seus próprios desenhos autorais, você precisa ter conhecimento da anatomia, né? Porque, olha só, por exemplo, esse meu desenho aqui. Para você criar livremente, sem depender de muita referência, você precisa entender, né? Como que é ali o bíceps, o tríceps ou o peitoral, né? Como que ele funciona. Mesmo que esse desenho não é hiperrealista, né? Ele é um semi-realismo com mangá, eu preciso entender como que é a anatomia
para desenhar corretamente, né? Para ele parecer crível, ou seja, parecido com aquilo que a gente observa no mundo real. Agora falando do fundamento da perspectiva. Infelizmente, um dos menos queridos aí, mais odiados, eu diria, dos fundamentos, infelizmente, né? Porque, na verdade, ele é um dos mais importantes, porque é justamente a perspectiva que vai mais te ajudar a gerar essa sensação de profundidade no seu desenho, né? Então, por exemplo, ó, quando eu coloco a mão aqui para frente, ó, na câmera, percebe que ela gera um efeito de distorção, né? A mão fica do tamanho da minha cabeça, mas na verdade não é. Isso aqui é um efeito da perspectiva. E ao estudar a perspectiva, você vai entender qual é a regra, né? Quais são as leis que geram esse tipo de distorção, né? Como que você simula o espaço tridimensional que a gente vive no papel corretamente. Existem literalmente leis no espaço tridimensional que geram esses efeitos, né? Isso foi descoberto pelo Philippe Brunelleschi há 500 anos atrás. E essas leis definem a forma como a gente observa cada uma das coisas, né? Então, uma das principais características do fundamento da perspectiva é o ponto de fuga e a linha do horizonte, né? Então, repara nessa fotografia, né? Todos os elementos, os objetos, tudo ali converge para um ponto específico na linha do horizonte, né? Quando chega ali no horizonte, elas ficam tão pequenas que elas viram um ponto, por isso que chama ponto de fuga, né? Que é o menor ponto ali onde as linhas se encontram. E repara que quanto mais próximo do horizonte, mais distante da gente, né? Menor é esse elemento, essa pessoa que seja, e quanto mais próximo, maior parece. Esse aí é o princípio da diminuição, uma das leis da perspectiva, né? E você precisa entender como ela funciona para você representar corretamente as proporções, né? Os tamanhos das coisas no papel aqui no seu cenário quando você for desenhar. Então dá só uma olhada nos exemplos de estudo de perspectiva aqui. Esse aqui é o clássico desenho de caixas em perspectiva, no caso dois pontos de fuga, né? Tem um na esquerda e um na direita. Ele gera uma percepção, né? Uma forma específica dos cubos nessa visão aqui. E aí basicamente o papel da perspectiva é te ajudar a simular o espaço 3D, né? Repara que tem profundidade, a gente sente que o papel ele não termina aqui, né, na superfície, parece que ele tem ali uma fundura mesmo, sabe? É isso que a gente vai tentar simular nos nossos desenhos. E com esse entendimento de profundidade, a gente consegue representar qualquer coisa que a gente imaginar, seja um objeto, uma pessoa, uma casa e por aí vai. Um outro fundamento super importante é o fundamento da forma. Ele é um dos principais responsáveis para gerar a sensação também de tridimensionalidade, né, de volume, de profundidade. O princípio central desse fundamento é de que tudo, absolutamente tudo que existe no mundo pode ser representado através de 5 formas geométricas básicas, que são essas aqui, ó. Eita, meu Deus! O cubo, o cilindro, a esfera, a pirâmide e o cone. E para que você precisa estudar formas? Isso aqui é uma aula de desenho ou de geometria? Porque é basicamente o seguinte, através dessas formas, você vai criar esculturas, né, bonecos tridimensionais para qualquer coisa que você for desenhar, seja um cachorro, uma pessoa, um carro, uma casa. Então você vai plugando uma forma na outra e vai manipulando ela, né? Pensa nisso também como se fosse blocos de montar, tipo Lego, ou até mesmo uma massinha de modelar, né? Que você vai plugando massa com massa e modelando elas aos poucos, né? E é isso que vai te ajudar a gerar essa sensação de 3D, de volume, de massa. A ideia é você conseguir fazer isso aqui, ó, bonecos tridimensionais, né? Você vai aprendendo a manipular as formas para chegar em esboços cada vez mais realistas, né? Mais acabados, mais próximos com o que a gente observa no mundo real. Quando você conseguir fazer isso, né, conseguir representar isso no papel, né, de tridimensionalmente com formas geométricas e conseguir rotacionar para qualquer lado na pose que você quiser, seja esse boneco de uma pessoa, por aí vai, você vai conseguir criar qualquer coisa que você imaginar, né, porque você tem domínio da tridimensionalidade no papel. Além das formas geométricas, você também precisa estudar as formas planas, né, que são qualquer coisa ali que é achatada, e também as formas orgânicas, né, qualquer forma meio amorfa, né, que não cai nessas duas categorias, que, por exemplo, poderia representar um braço ou qualquer tipo de objeto mais amorfo, assim, né, sem muita característica definida. Fundamento da linha. Desenhar, basicamente, é fazer um monte de traço, né, um monte de linhas ali no papel, só que de forma organizada e harmoniosa, né? Tudo é linha. E se sua linha não é boa, é torta, é tremida ou é não confiante, o seu desenho, consequentemente, não vai ficar bonito. Então, por exemplo, ó, olha esses desenhos de quando eu voltei a desenhar com 28 anos de idade. Olha só a loucura que é esses traços, né? São os traços que a gente chama de cabeludos, que eles são feitos assim, ó, tipo, você fica fazendo vários traços caóticos, assim, um atrás do outro, em vez de fazer somente um único traço. E aí que entra o fundamento da linha. Tem dezenas de exercícios que vão te ajudar a trabalhar a sua coordenação motora, né? Desenvolver ali o uso do seu braço para você desenhar corretamente, com linhas mais confiantes, mais firmes, mais precisas, mais uniformes, para você chegar numa melhor qualidade de traço, né? E consequentemente de desenho. Muita gente acha que só dá para desenhar assim, né? Usando os dedos, mas você pode usar o pulso, você pode usar
o cotovelo e também o ombro para fazer movimentos mais amplos, mais gestuais, que a gente chama, né? Mais fluidos, mais bonitos. Então, aprender a desenhar também é aprender a ter coordenação motora. Então, se você não nasceu com coordenação motora, não tem problema, porque esse fundamento vai te ajudar justamente nisso. Para você ver que há esperanças, mesmo que você faça linhas cabeludas e você acha que não tem coordenação motora, olha só como eram meus traços e olha só os meus traços hoje, né? Uns personagens de imaginação que eu fiz aqui, né? Então a qualidade dos traços melhorou bastante. Mas não é só para isso que esse fundamento existe. Na verdade, ele vai te ajudar a passar diversas sensações e percepções nos seus desenhos através da qualidade de traço. Você pode fazer diferentes tipos de traços para passar ideias de dureza, aspereza, maciez, peso, sombra e por aí vai. Mas para conseguir fazer isso, primeiro você precisa ter uma boa coordenação, né? Um bom traço para você conseguir executar com mais facilidade esses movimentos. O próximo fundamento é da luz e sombra. Para você ver a importância da luz, né, na vida real e no desenho também, é que se você não tem luz, você não vê nada. Então você precisa da luz para você conseguir observar corretamente, né, entender as informações que você está observando. O objetivo principal do fundamento da luz e sombra é fazer você entender o funcionamento dela e como que ela gera sombras, né, nos objetos. Então, por exemplo, numa forma simples como essa, né? O que gera a sombra? Por que é dessa maneira e não de outra? Como que ela gera uma sombra projetada aqui, né? A sombra, por exemplo, quando você está andando no meio-dia, né? Por que ela é de uma tal maneira e quando é às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde, a sombra é mais alongada, né? Tudo isso, o fundamento da luz e sombra te ajuda a entender como isso funciona. Com esse entendimento de como a luz e a sombra se comportam, você consegue criar esses efeitos, né, de sombreado, né, de fazer esse gradiente, por exemplo, aqui, né, essa gradação do claro para o escuro e por que cada sombra é de tal maneira e não de outra, né? Esse fundamento também é super importante para aumentar a sensação de realismo, né, de volumetria dos nossos desenhos, né? Porque mesmo sem linhas, somente usando sombras, né, gradações, variações de cinza, claro e escuros, a gente consegue desenhar e dar forma, né, criar a sensação de tridimensionalidade no papel ou na tela. Então, por exemplo, eu posso pegar um círculo, né, uma forma plana, e transformar numa esfera, numa forma tridimensional, a partir do uso da luz e sombra. É justamente isso que os pintores fazem, né? Eles não usam linhas, eles não fazem ali contornos na silhueta do desenho, da pintura. Eles trabalham somente com variações de tonalidade, né? Tons escuros, tons claros, para fazer a sensação de trocas de planos, né? Ou seja, plano é basicamente isso aqui, né? Cada lado do cubo é um plano. E aí você entendendo como pintar, né, como que você coloca ali a tonalidade de claro e escuro, vai gerar essa sensação de tridimensionalidade e realismo. Fundamento da cor é a famosa teoria das cores, que vai te ajudar a entender como é a anatomia das cores, né, como que ela se comporta, como elas interagem, como que você cria mais harmonia e como que você manipula, por assim dizer, né, as emoções das pessoas através das cores, né, através da psicologia das cores, porque cada cor tem um significado, né? Então, por exemplo, o vermelho lembra ou amor, ou sangue, violência. Cada cor gera uma percepção. Então, se você colocar uma composição muito vermelha, assim, né, muito intenso de vermelho, pode parecer sangue, né, uma cena de tensão, de violência. Então, cada cor gera uma sensação. Você entender a simbologia, o significado das cores e também como que você harmoniza as cores para gerar uma determinada sensação, é todo um estudo aí à parte que tem, enfim, né, não tem conclusão ainda de nada 100%, porque é um estudo super complexo mesmo, né? Porque nada é o que parece nas cores. Por exemplo, olha só essa pintura do John Singer Sargent, né? Esse barco aqui, supostamente, ele é branco. Mas olha só esse lado da sombra, ele não é branco, ele não tem tinta branca, nem o papel branco aqui. Ele pintou com tons azulados, né? Tem uns cinzas aqui, outras cores misturadas. Então, nada é o que parece. Na hora de pintar, você tem que entender que o branco, às vezes, não é branco, né? Você tem que pintar de outras cores. Então, olha só, por exemplo, o mar, né? Tem tons azulados, alaranjados, amarelados para representar os objetos, acinzentados e por aí vai. Então, olha só como é complexo a teoria das cores, né? Como é que você cria essa harmonia, como é que você cria esse realismo na pintura através desse entendimento, né? De qual cor usar, qual tom usar. Um exemplo simples para te mostrar quão complexo é o fundamento da cor. Na hora de pintar uma maçã, o que o pessoal faz? Pega lá a tinta vermelha, o lápis vermelho e pinta, e acabou. Só que, e se eu te falar que isso tá totalmente errado? Mas olha só como que é uma maçã no mundo real. Ela não é só vermelho, e não é somente um tom de vermelho. Tem vários tons aqui escuros, claros, tem tons amarelados, dependendo da luz pode ter tons azuis, verde e por aí vai. Aqui um exemplo do uso da cor no filme Django Livre. Repara que todos os tons aqui da cena é bem ocre, bem marrom, bem para os lados amarelados, né? E aí, então, nessa cena, a gente vê uma quebra do padrão. A roupa do Django contrasta totalmente com a paleta do filme,
É um roxo muito vibrante para mostrar a imponência dele. Fundamento da composição. A melhor maneira de entender esse fundamento é através do cinema. Nos filmes, nada é aleatório. Os objetos, as roupas, a posição dos personagens, o ângulo da câmera, o tipo de lente da câmera, a posição do cameraman, a distância da câmera, o movimento da câmera, a trilha sonora, os efeitos sonoros, as cores, os efeitos especiais, a posição dos personagens, o enquadramento e por aí vai. Tudo isso tem um porquê e foi cuidadosamente pensado para passar uma ideia específica para o observador, para o telespectador. Olha, por exemplo, essa cena do Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Repara que o Bane aqui, o vilão, ele tá no meio da cena e ele é a maior figura entre outras três ali no fundo, né? Bem pequenas. Então isso gera uma sensação de poder. Ele é o mais imponente, o dominante na cena. Essas linhas verticais das pilastras também gera uma sensação de imponência. E a câmera também tá pegando ele de baixo, né? Então as pessoas estão impotentes embaixo dele. E olha aqui essa cena de Breaking Bad, né? Quando o Walter White perde o dinheiro dele, tá perguntando pra mulher que deu o dinheiro pra outra pessoa e ele tá aí confinado, preso embaixo da terra, no porão, né? E a gente tá vendo ele através desse quadrado e mostra que ele tá limitado ali, né? Que ele tá desesperançoso, pressionado, caótico ali, né? Embaixo da terra. Parece que até numa cena mostra que ele tá de lado ali, né? Parece que ele tá num caixão, inclusive, assim, né? Tá preso ali embaixo da terra. Então, ou seja, ele tá sentenciado porque ele perdeu o dinheiro. Ó, essa cena aí, né? Então, tudo isso aí foi uma escolha de composição do diretor para passar uma sensação específica para as pessoas. Então, nada é aleatório, né? A composição foi pensada para impactar as pessoas de determinadas maneiras. E é justamente isso que a gente precisa fazer também nos nossos desenhos, né? Porque, basicamente, um desenho, ele é uma fotografia daquilo que você imaginou na sua cabeça, que você quer trazer para o mundo real. Então você precisa definir como que é o personagem, qual que é o estilo, qual que é a cor, qual que é a posição, qual que é o ângulo da câmera e por aí vai. Foi justamente o que eu fiz nessa minha criação, né? Repara que o personagem, a gente tá vendo ele de baixo, a gente tá ali embaixo dessa folha, por exemplo, né? E aí a composição, a maneira como os objetos, né, os outros personagens estão interagindo, eu pensei deliberadamente, né? Eu escolhi a posição de cada coisa. Então, por exemplo, as folhas aqui no canto, eu fiz elas apontando para o personagem, para gerar como se fosse um círculo aqui, né, fechando, levando o olhar do observador, ou essa haste também apontando diretamente para o personagem, essas folhas aqui apontando também para o personagem, são como setas direcionando o olhar do observador. A posição da mão aqui do personagem, né, conduzindo você para olhar aqui nesse canto que tem o segundo personagem, o secundário aqui, flutuando. Eu poderia fazer esse desenho de inúmeras maneiras, né? Poderia fazer ela totalmente de frente ali, ou de cima, de trás e por aí vai, mas eu escolhi dessa maneira porque eu queria passar essa sensação também, né, de que essa floresta, que esse jardim, ele é gigante e esse personagem tá flutuando aqui, né? Ou o personagem é pequeno, né? Tanto faz. Mas essa era a ideia que eu queria passar, né? Que é algo fantástico. Se você quer começar a praticar com 7 fundamentos do desenho para criar seus próprios desenhos autorais, assista essa série de aulas aprofundando em cada um deles.